Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Esse é o Café com a EPB e vamos falar hoje sobre ONG, Organização Não Governamental. Basicamente uma historinha básica de ONG. É uma organização sem fins lucrativos, né? São organizações não governamental, sendo feita por coletivo, né? Pessoas feitas por reuniões, feitas um coletivo para ter aquela iniciativa. Sempre vai ser por iniciativa de pessoas terceiros, chamados de terceiro, e entra num lugar chamado terceiro setor. Então, o começo de tudo é ter uma reunião, ter pessoas que têm os mesmos objetivos, sempre é muito importante. Quer ter uma ONG, quer ter um começo de uma associação, tenha pessoas que tenham o mesmo intuito, o mesmo objetivo, o mesmo rumo da coisa que vai se tornar. Ou seja, eu quero uma associação de futebol, certo? Então eu tenho que estar em prol do esporte, saber que vai ter alguns gastos com a parte de escolinha, com a parte de manter a sede do meu clube. Vamos todos lutar por aquele clube. Vai ter algumas partes financeiras que vão entrar, né, que são chamadas de contribuições, certo? Também ou mensalidades, como queiram chamar, mas tem que entrar no termo de contribuição, uma ajuda de custo para aquela associação, né? Ou quer montar uma associação religiosa, também tem que estar todo mundo no mesmo intuito. Então, o básico para vocês terem uma organização não governamental, fora ter uma reunião, isso é por experiência já própria. Fora ter uma reunião, tenham já de antemão, certo? Vocês vão colocar aquilo na reunião, no livro A, tá tudo certinho. Vou explicar mais ou menos como funciona isso. Mas de antemão, já tenha um regulamento. Ou seja, já tenham as regras determinadas como que aquilo ali tem que funcionar. E garantam que aquilo ali não seja mudado de acordo com o tempo. Ou seja, ter pessoas terceiras que bulam o próprio sistema. Ter pessoas terceiras ou que apareçam aí, que passem por cima de todas as regras daquela associação. Senão a regra não vai valer de nada. Se só a pessoa do financeiro, que é diretor financeiro, vai mexer com o financeiro, os outros diretores não têm que chegar perto lá. O conselho fiscal só tem que estar lá para fiscalizar. Até o presidente também só está ali para presidir. Se só tem uma pessoa que não financeira, é só o financeiro. Para marketing de divulgação, é só para marketing de divulgação. As regras são X, Y e Z. Sigam essa diretriz, porque daí vocês não se perdem, vocês não se corrompem à toa, vocês não brigam e não desmotivam um projeto que pode dar tanto certo para a sociedade e por motivos de brigas internas, certo? Essa já é uma dica já básica. Vai começar, cada um mexe com aquilo que entende, ou cada um exerce aquele cargo que tem dentro da sua diretoria. As ONGs não governamentais são constituídas formalmente autônomas, como eu disse, são autônomos, né? São pessoas que têm iniciativas e sempre por ações com solidariedade para terceiros de ações civis, né? Para a sociedade. No campo de política pública, pelo legítimo exercício de pressões políticas ou proveito das suas populações excluídas, certo? Da cidadania, ou seja, algumas pessoas estão excluídas e queremos exercer ou fazer uma inclusão social daquelas pessoas, daqueles terceiros, e montamos uma iniciativa naquele foco e objetivo. Então as pessoas acabam ficando excluídas da sociedade, as ONGs entram para amparar o problema de sua região ou a deficiência que o seu estado mais se encontra. É assim que as melhores ONGs dão mais certo desta forma, certo? Ramo de empregatício, ramo de arte, cultura, ciência, organizações com bastante jovens e crianças e adolescentes, que é um dos meios mais perdidos aí na nossa sociedade,
E as ONGs entram nesse formato, né? Pegando, resgatando esse pessoal e colocando naquilo que eles nasceram com dom, nasceram pronto para aquilo, estão desenvolvendo, vão ser capacitados ou vão fazer cursos profissionalizantes para ser capacitado naquela área. Sendo do terceiro setor, algumas teses definem como parte de setor sem fins lucrativos. Então, uma ONG, geralmente, ela não pode ter fins lucrativos. Porém, há meios para arrecadações de verbas, né? Porque uma ONG sem dinheiro ela não existe. Certo? Não adianta, a não ser que eu tiver um empresário que o patrocine. Porém, também vai estar entrando verba para a ONG. E ela tem que saber declarar e financiar tudo isso de acordo mediante lei, o seu conselho fiscal e a sua diretoria financeira. Isso tudo tem que ser com responsabilidade, mediante um livro e uma declarações chamado livro ata, onde toda a reunião ou assembleia tem que estar naquele livro. Então, antes de fazer qualquer coisa, uma ONG ela possui um livro chamado livro ata. Toda ONG tem que ter esse livro para declarações de fins. O que veio acontecer, o que está acontecendo em suas reuniões de diretoria. A sua diretoria é composta por presidente, por vice-presidente, por secretário, por tesoureiro, que é o cara que vai mexer com o financeiro, com o conselho fiscal e seus suplentes, seus diretores. Que alguns cargos que se coloquem nessa diretoria é opcional, certo? Cargos obrigatórios são sua presidência, o secretário, o tesoureiro, certo? E um diretor para designar o conselho fiscal para fazer tudo esse trâmite. Alguns diretores colocados dentro de algumas organizações são opcionais, porém são de bom proveito, porque cada diretor tem a sua função dentro dessa equipe aí, certo? O diretor só de marketing, o diretor só de financeiro, só de pessoal, só de operacionalidade, só de produção, e enfim. As ONGs não têm valor jurídico, né? Tem que ser chamada, tem uma qualificação chamada OCIP, né? Ou Entidades de Utilidade Públicas, e o reconhecimento oficial legal mais próximo que se pode entender por ONG. No Brasil, o Código Civil Brasileiro compõe-se de associações, fundações e organizações religiosas, que foi recentemente consideradas aí para uma terceira categoria, certo? Essas ONGs, ela tem um livro ata, ou ela tem um estatuto para o que rege dentro daquela ONG, dentro daquela associação hoje chamada. E ali vai ter tudo o que vai acontecer dentro dessa filantropia de sociedade civil, certo? Uma atividade filantrópica. E ali você vai colocar as suas regras, quem manda, quem não manda, os seus cargos a ser assumidos, quantos anos cada pessoa vai ficar em cada cargo. Tem estatuto que tem o presidente vitalício, o cara não sai, tem os nomes dos fundadores, tem o seu endereço, certo? Tem todas as funcionalidades, as suas exclusões, as suas advertências, as suas suspensões, quem pode convocar ou não convocar, quem manda e quem não manda dentro dessa associação, mesmo que todos os diretores vão ter lá a sua parcialidade de votos, tem sempre algumas pessoas que têm votos legítimos, certo? Como presidente, secretário, tesoureiro e o conselho fiscal tem voto legítimo, com 50% de decisão, depende das reuniões. Então, isso tem que ficar bem frisado, que tem pessoas sim que mandam. Às vezes é o presidente, porém o presidente não faz nada sem o secretário, certo? Porque o secretário que tem que assinar esse livro ata, tem que ter 2 assinaturas. Então, tudo não depende só de uma pessoa. Ninguém é dono daquela ONG. Aquela ONG, ela tem que ser criada com o propósito de ajudar terceiros da sociedade civil, mas são mandatos de 4, 5, 10 anos, 20 anos, onde esse presidente vai ser trocado por um outro. E também vai estar nesse estatuto quando ele pode retornar. Então, isso é o legal de uma diretoria. Quebrando o paradigma aí,
Vai ter associações, como o nosso foco sempre vai ser as partes militares aí, que tem o seu comando. O comando influencia na diretoria? Não. Não influencia. Entenda que o comando de recrutamento, aluno, graduados, oficiais, até o comandante geral, não influenciam dentro da diretoria. Porque dentro da diretoria, ela acaba não reconhecendo votos daqueles alunos, mesmo que entram como sócios beneméritos, certo? Mas quando tem uma reunião, o alto comando ele está ali só por responsabilidade do operacional, mas a administração dentro da diretoria, quem manda é a diretoria, certo? O alto comando, certo? Seus estados maiores, seus oficiais comandantes, seus oficiais superiores e capitões e oficiais intermediários entram em consenso numa reunião, pega uma decisão que o operacional, ou seja, sua tropa, os seus alunos, as pessoas que estão sendo beneficiadas por essa instituição e repassa essa decisão para a parte da diretoria, onde vai ser estudada, vai ter uma reunião e dali vai vir as suas respostas. Então, assim, não influencia o comando com a sua diretoria. A diretoria é o que manda no papel e ponto, e o comando entra como parte secundária, é o que manda na parte externa da coisa, certo? A associação funciona, os comandantes de algumas guardas mirins ou de outras finalidades militares, pré-militares aí, entram como instrutores, professores, orientadores, certo? Entram como voluntários dessa ONG, certo? Então eu tenho aqui a diretoria e aqui é inserido esses comandantes como os voluntários responsáveis pelos alunos. Porém, esses voluntários não têm voz ativa em cima da diretoria falando eu quero, eu posso, eu consigo. A não ser por meio de influências da cabeça dos alunos, ele não tem o nome dele ativo tanto numa parte de diretoria por assinar papéis que vão para a Receita Federal para ter um CNPJ, que vão para o CIP para ser utilidade pública, para ser uma entidade para ter uma utilidade pública municipal, uma estadual e assim derivado. Então, quando tiver presidente, comandante, o comandante é presidente, eu sou o comandante, eu sou obrigado, eu tenho que ser presidente, negativo. O comandante ele manda nos alunos como instrutor, ele é o instrutor da tropa, certo? Ele pega os seus alunos, eles têm que se virar com aquilo. A diretoria dá condições para essa tropa funcionar, ponto. Comandante não é obrigatório ser presidente e não é lei comandante ser presidente. Subcomandante não é vice-presidente, também não é lei subcomandante ser vice-presidente, certo? Entenda que quem manda no comando é o presidente da associação que manda nesse comando de ponta a ponta. Por ser o nome presidente, ele por estar num cargo onde ele assina, ele que manda, ele que faz acontecer, a tropa tem que obedecer sem questionar, certo? Os seus alunos também, pela iniciativa que o mandato daquele presidente tem os 4 ou 5 anos onde ele mande. Quando entrar um outro presidente dá autonomia para o comandante fazer, ou para o instrutor-chefe, como quer que seja o nome aí do pessoal, ele faça o que ele quiser. Porém, as diretrizes vêm da ordem do comando para cima e, como eu frisando muito bem, presidente não é obrigado, não é lei ser comandante. Certo? Comandante é comandante, presidente é presidente, administração é administração, operacionalidade é operacionalidade. São coisas distintas e detalhe. Quando você estiver assumindo a presidência junto com o comando geral, você não acaba sendo, você não é Deus, certo? Ou você assume a parte burocrática da coisa, ou você assume a operacionalidade da coisa. As duas coisas você não vai executar com perfeição, certo? Então deixa lá alguém no comando
e fica indiretamente na sua burocracia lá, se você foi o que criou, se você foi o que fundou, se você tem o orgulho de falar eu que fiz, eu que mando, eu que desmando, se você que está fazendo tudo isso, vai para a presidência porque você vai mandar da mesma forma, porém deixa um comandante lá desempenhando, desembocando, realizando as tarefas operacionais, certo? Isso é só um adendo aí, uma dica que nós vemos algumas deficiências aí ao longo do tempo, que comandante quer ser presidente, presidente quer ser comandante, e os dois não funcionam, certo? Grande porcentagem das instituições, associações, fundações, os guardas mirins que existam nesse ramo, o presidente, quando ele é o comandante, geralmente não está desembocando um bom trabalho às duas partes. Ou está com déficit no comando, porque o comandante ele quer estar lá em cima, porém ele tem que estar exercendo a presidência, ou está com déficit, ou está com as documentações atrasadas, porque o cara está muito tempo no comando. Não está lá fazendo relatório, declaração, não está fazendo imposto de renda, porque o livro ata serve para isso, levar lá para ser declarado. Para em dezembro não dar uma coisa no CNPJ, você tá assim, pendências ou baixa, certo? CNPJ baixado, pendências administrativas, documentos, tem que ser declarado, é obrigatório, não é isento de declaração, tem que ser declarado, Então fica bem frisado isso aí. Depois vamos entrar bastante nessa parte de CNPJ e com as documentações necessárias e básicas para você ter uma instituição no ramo bacana. Por que desse vídeo, pessoal? O meu intuito hoje aqui, junto com a Escola Preparatória Brasileira, é tirar dúvidas do que somos, quem somos e que jeito podemos realizar alguns trabalhos. Tem muitas pessoas aí que estão realizando um trabalho muito bem bacana, que é o projeto social e as ações sociais, que também são totalmente diferentes. Projeto é uma coisa e ações são outras. Mesmo sendo sociais, cada um tem seu peso diferente dentro da sociedade. E vocês têm que entender, o público tem que entender quem somos, como somos e que jeito podemos trabalhar. Qual a nossa autonomia? Certo? O que estamos levando de conhecimento e qual o retorno que estamos dando. Porque o nosso foco é proporcionar à sociedade algo que no começo nós falamos que ia acontecer. Ou seja, se foi bem-estar, se foi inclusão social, se foi prevenir e combater as drogas, a violência, o alcoolismo dentro da sociedade, dentro de alguns anos nós temos que estar vendo esse retorno e essa evolução crescer dentro da associação. Senão não estamos ainda fazendo do jeito certo. Se começamos com foco, mudamos ao meio do caminho e perdemos o foco no final, aquele começo de ONG, ele desvirtuou e não vai terminar muito bem, porque começou com foco e está terminando com outro, sendo que às vezes não é da nossa alçada. Então, assim, foco é ter as suas legalidades dentro da documentação para início, para tudo que você vai começar, você comece com a documentação. Não é nada feito de boca, não é nada para depois. Começa lá, pode pesquisar qual site vocês quiserem, para vocês iniciar uma ONG, primeiro a documentação por meios legais, com o CNPJ ativo e ela registrada em cartório. É o básico. Depois você começa a buscar a sede e buscar alunos para trazer para o seu projeto aí que você queira almejar. Hoje falamos o básico das documentações, como tem que ser, como não tem que ser. O que é aí a presidência fantasma? É onde tem 10 registrados no papel, um só atua. Não tem nada contra, né? O cara ainda tá fazendo bem, tá correndo atrás das coisas, mas a diretoria tem que ser participante, tem que ter 3, 4 pessoas ajudando o presidente, ninguém faz nada sozinho. O presidente ele exerce a parte do presidente, mas o secretariado e o tesoureiro tem que executar a parte dele, de financeiro. O secretário tem que correr atrás das documentações, tem que estar ali ativo com o livroado. É por isso que eu falo que não dá certo, porque associação ou fundação que tem só o presidente trabalhando, o cara nunca tem livro-ata, ou o livro-ata dele nunca está em dia. A associação que tem só o presidente trabalhando, o tesoureiro e a finança dele nunca tá bem. Mal sequer tenha uma conta PJ, uma conta da conta corrente do seu CNPJ. E isso está errado. Por isso que eu falo, quando o presidente quer ser comandante, quer ser todo mundo ao mesmo tempo,
nada sai. Então arrume gente que abrace a causa com você e corra atrás do seu objetivo. Você sozinho não vai conseguir nada neste meio. Deixo muito bem claro, porque abrir ONG, associação, fundação é lindo, é bonito, mas colocamos um termo aí. Você não ganha nada, começa com zero e acaba devendo. Então, se informe primeiro. Corra atrás dos benefícios, do patrocínio das coisas. Certo? E pare de querer fazer as coisas tentando fazer sozinho. Procure pessoas, exista pessoas que queiram ajudar. Abra a mente para ouvir também. Não só porque você é presidente e você teve a ideia que você quer fazer tudo sozinho. Abra espaço para outras pessoas trabalharem contigo. Abre espaço para as pessoas colocar a sua opinião, e você não é obrigado a aceitar de cara para o seu presidente, porém ouça, reflita e vê se não é o bem para os alunos. Coloque os alunos, certo? E as pessoas que são beneficiadas pelo projeto que você tem primeiro, para depois colocar o seu próprio bem-estar. Porque creio que vocês abrem a associação não é para você particular. Se for para você particular, você já está errado aí. Você tem que abrir para estar ajudando outras pessoas. E uma coisa que eu vou frisar para vocês aqui para encerrar o vídeo e não alongar muito, no próximo falar mais um pouco sobre para você ajudar algumas pessoas, você tem que estar melhor que elas. Para você querer tentar melhorar a vida das pessoas, a sua vida tem que estar pelo menos instável. Eu não posso querer passar curso de primeiros socorros, sendo que eu nunca estudei primeiros socorros. Eu não posso querer passar história, português, geografia, se eu não tenho ensino médio. Eu não posso querer falar sobre mecânica, sendo que eu nunca fiz um curso de mecânica. Eu não posso querer ensinar pessoas aquilo que eu não sei, porque eu vou estar improvisando e posso estar até induzindo a pessoa a fazer algo errado, ainda mais se for na área da saúde. Nós que somos bombeiros e outras pessoas da área da saúde entendem muito bem que um socorro mal feito é risco à morte, certo? Risco a vítima entrar em óbito. Então, quando você aí que for ensinar alguma coisa de saúde para os seus alunos, reflita muito bem se você está seguindo protocolos que bombeiros, enfermeiros e médicos seguem. Isso é o básico aí para vocês que estão nessa área aí, tá? Esses pessoal que carregam uma cruz no peito aí, acha que já está muito safro para dar curso, pega leve, estuda um pouquinho mais aí, porque você um protocolo errado, certo? É uma tetraplegia, é uma paraplegia, ou se você não der muita sorte, é um óbito. Dê espaço, quer ajudar, busque informações, busque conteúdo, se estabilize e depois abra a sua associação. Não tenho nada contra quem tentou aí, mas eu não tenho nada, mas eu quero chutar o balde. Você chuta o balde, você busca o balde, você chuta o balde, você busca o balde é seu, você faça o que quiser. Porém é teu nome que está na reta do jogo aí. Ok, pessoal? Ficaremos daqui a pouco para mais uns vídeos aí. Vou mandando para vocês, vou colocando todas as informações que eu estou adquirindo. Vou buscando mais informações. Lembrando agora aqui, ó, ganhei uma caneca muito bonita da nossa própria empresa, confeccionando aí várias canecas bacanas aí. Mandamos até para algumas parceiras já. E tentam buscar informações, comentam, mandem alguma coisa que vocês queiram, alguns assuntos a se falar. Críticas, dúvidas, sugestões, maravilha. Vou estar disposto a ouvir, certo? E foco no seu objetivo, porque o seu objetivo é melhor que sonho. Sonho, até criança, pessoas, qualquer sonho. O foco, o objetivo são metas. Meta